Olha, o nosso ponto de partida hoje é uma figura no mínimo curiosa, né? Um psicólogo que se diz um estudante da guerra. Curioso mesmo. E não é que ele goste do conflito. A ideia dele é, assim, o contrário. Para entender a paz, a gente precisa primeiro entender a guerra. Exato. E é por esse caminho que a gente vai hoje, mergulhando fundo numa fonte que analisa um dos textos de estratégia mais famosos e talvez mais mal compreendidos do mundo: A Arte da Guerra. Exatamente. E a nossa missão aqui é tentar decifrar o núcleo filosófico desse texto milenar. Vamos explorar as ideias do autor, o Sun Tzu, mas não de forma isolada. Certo. Vamos colocar lado a lado com o pensamento militar do Ocidente, que tem seu grande nome em Karl von Clausewitz. O objetivo é ver o que essas estratégias, separadas por milênios, podem ensinar pra gente sobre os conflitos de hoje. Desde uma negociação de trabalho. Até disputas pessoais, exatamente. Certo. Vamos a isso. A primeira coisa que a fonte destaca, e que eu achei genial, é como o autor dessa análise, o psicólogo, conheceu o livro. Ah, isso é ótimo. Não foi numa aula de história, nada disso. Foi numa entrevista com um boxeador profissional. Isso já diz muito, né? Estudo mostra que o alcance desse livro vai muito, mas muito além de um campo de batalha. Com certeza. Esse é o ponto de partida perfeito. A obra do Sun Tzu, escrita lá no século V a.C., ela é sobre o conflito humano, mas não necessariamente sobre o combate físico. É um tratado sobre psicologia, sobre filosofia e, acima de tudo, autoconhecimento. A grande máxima, a habilidade suprema que ele defende é a capacidade de submeter o exército inimigo sem lutar. Mas isso é curioso. Como é que um manual de guerra de 2.500 anos atrás acaba, sei lá, na estante de um executivo de publicidade ou de um técnico de futebol? Então, O que faz essa ponte entre a China antiga e o nosso dia a dia? a ponte, eu acho, é a universalidade da estratégia, o conflito. Sabe, na sua essência não é sobre exércitos Certo. e sobre vontades opostas. O que o Sun Tzu oferece é um método para prevalecer que não depende da força bruta. Entendi. Depende de entender a si mesmo, entender seu oponente e, o que é crucial, entender o terreno, o contexto da disputa. Por isso ele é lido por líderes, diplomatas, atletas. Qualquer um que precise navegar num ambiente competitivo. Exato, ele ensina a vencer antes que a luta comece. Essa ideia de estratégia indireta, de vencer sem lutar, é tão central para ele que a gente fica se perguntando: existe algo parecido no Ocidente? A fonte faz essa busca e até menciona Maquiavel. Sim, com o livro dele A Arte da Guerra também. Exato, mas ele é descartado bem rápido. Sim, porque o livro do Maquiavel, apesar do nome, é muito mais um manual técnico, sabe? Quase um documento histórico focado nas táticas da Itália renascentista. Não tem essa dimensão filosófica universal. Certo. O verdadeiro contraponto, o gigante do pensamento estratégico ocidental que a fonte nos apresenta, é o Karl von Clausewitz, Um general prussiano, que escreveu a obra-prima dele, Da Guerra, em 1832. ou seja, mais de 2.000 anos depois de Sun Tzu. É um abismo de tempo. E eles começam de lugares parecidos, né? Ambos levam uma guerra muito a sério. Exatamente. Nenhum dos dois glorifica o conflito. Sun Tzu abre o livro dizendo que a guerra é um assunto vital para o Estado, uma questão de vida ou morte. E Clausewitz? Clausewitz ecoa isso, afirmando que a guerra é um meio sério para um fim sério. Não é um passatempo. Ambos entendem a gravidade da coisa. Mas é a partir daí que os caminhos se separam. E como é essa separação? Qual é a grande ideia de Clausewitz? Para Clausewitz, a guerra é, nas palavras dele mesmo, nada mais do que um duelo em grande escala. Um duelo. É. A lógica dele é a do confronto direto. É a aplicação de força física para impor a sua vontade sobre o adversário. A ideia é encontrar o centro de gravidade do inimigo, o exército principal dele, e destruir. Numa batalha decisiva. Exato. É uma filosofia de aniquilação. Estar aí. Duelo em grande escala. Isso soa brutal. A ideia é simplesmente esmagar o oponente com força. Parece quase primitivo em comparação. Pode parecer, mas é uma filosofia super influente e complexa, tá?
Clausewitz entendia que a guerra não é matemática pura. Ele introduziu o conceito de fricção. Fricção. Tipo, tudo que pode dar errado no campo de batalha. Mau tempo, moral baixa das tropas, informação que não chega. Ele também dizia que a guerra é a continuação da política por outros meios. Certo. Ligando a batalha aos objetivos do Estado. Exato. A força, para ele, é o caminho mais direto e, em tese, o mais eficiente para resolver o impasse. É uma lógica frontal. Entendi. Então, de um lado, Clausewitz, com o confronto direto, a batalha. Do outro, Sun Tzu, que fala em atacar a estratégia do inimigo. Mas, na prática, como se separa uma coisa da outra? Atacar a estratégia de alguém não acaba sendo a mesma coisa que atacar a pessoa. Essa é a pergunta fundamental. E a resposta do Sun Tzu está numa palavra: estratagemas. Estratagemas. Sim. Atacar a estratégia do inimigo significa usar ações baseadas no engano para desarticular o plano dele, para confundi-lo, para fazer com que ele perca a vontade de lutar. Ou que ele se coloque numa posição impossível. Exatamente. A ideia é fazer o inimigo se derrotar sozinho. Isso ainda soa um pouco abstrato. A fonte dá algum exemplo de como isso funciona? Sim, e o exemplo é fantástico. Ilustra perfeitamente. A fonte conta uma história, lá na China do século V a.C., sobre um homem sábio e muito respeitado chamado Sr. Kong. Certo. A aldeia dele, vamos chamar de aldeia A, descobre que está prestes a ser atacada por um rei muito poderoso da cidade vizinha, a cidade B. E eles não têm a menor chance numa batalha direta. Ok, desvantagem total. O que o Sr. Kong faz? Ele não prepara as defesas, não arma o pessoal. Não. Ele usa a sua principal arma, a reputação. Ele envia um de seus alunos como mensageiro para o rei de uma terceira cidade, a cidade C. O mensageiro chega lá e diz para o rei de C: meu mestre, o sábio Sr. Kong, soube que a cidade B está se preparando para atacar o seu reino. Que jogada. Ele não pede ajuda, ele oferece uma informação, um alerta. Exatamente. O rei da cidade C, que confia plenamente na reputação do Sr. Kong, fica alarmado. E muito grato. Ele então pergunta: e qual é o conselho do seu mestre? E aí? O mensageiro responde: meu mestre aconselha que o senhor ataque a cidade B primeiro, de surpresa, pois eles não estão esperando por isso. E o rei, ele vai e faz isso? Ele faz. O rei de C lança um ataque surpresa contra a cidade B e vence. Agora, vamos analisar o resultado. Primeiro, a aldeia A do Sr. Kong está completamente segura. A ameaça foi eliminada sem que um único aldeão precisasse levantar uma espada. Perfeito. E segundo, a cidade C, que foi ajudada pelo Sr. Kong, agora está mais poderosa e se tornou uma aliada fiel dele. Uau! Ele não só neutralizou um inimigo, como ganhou um amigo poderoso no processo. Perfeito. O Sr. Kong venceu sua guerra sem lutar, sem gastar recursos, sem perder vidas. Ele não atacou o exército da cidade B. Ele atacou a estratégia da cidade B. Ele usou o engano, a manipulação, para que os inimigos se resolvessem entre si. Isso é um estratagema em sua forma mais pura. E como Clausewitz veria uma manobra dessas? A fonte é bem clara sobre isso. Clausewitz menciona estratagemas no livro dele, mas ele trata como algo inferior, sabe? Um truque, o último recurso para situações desesperadoras. Para ele, a verdadeira arte da guerra estava na coragem, na força, na batalha. Para Sun Tzu, os estratagemas não são um truque. Eles são o centro do pensamento estratégico. A vitória elegante é com inteligência, não com força. Exatamente. Ok, a história é ótima, a diferença filosófica é clara. Mas como a gente traz isso para, sei lá, uma disputa no escritório hoje em dia? Onde está a aplicação prática? Essa é a questão principal que a fonte, sendo de um psicólogo, quer explorar. Ele argumenta que a maioria de nós tem um repertório muito limitado para resolver conflitos. A gente pula direto para o confronto. Sim, para a abordagem de Clausewitz. Uma discussão acalorada, uma briga, uma competição direta. A gente vai para o duelo em grande escala. Exato. Vamos pegar um exemplo do mundo dos negócios.
Duas empresas competem pelo mesmo mercado. A abordagem de Clausewitz seria uma guerra de preços. Certo. Uma baixa o preço, a outra baixa mais ainda. E no final as duas saem perdendo. Sangram recursos, margens de lucro, é uma batalha de atrito. E qual seria a abordagem de Sun Tzu nesse caso? Sun Tzu atacaria a estratégia do concorrente. Em vez de entrar na guerra de preços, talvez a empresa fizesse uma aliança estratégica com uma outra companhia, integrando produtos de uma forma que tornasse a oferta do concorrente obsoleta. Ah, interessante. Ou talvez identificasse um nicho de mercado que o concorrente ignora e o dominasse, tornando a batalha principal irrelevante. Ela não ataca o produto, ataca o plano do concorrente. Vence sem a batalha destrutiva. Faz todo sentido. E naquela situação de bullying na escola, que a fonte menciona, como funcionaria? Não dá para mandar um mensageiro para outra turma, né? Não literalmente, mas o princípio é o mesmo. Qual é a estratégia do bullying? Intimidação, isolar a vítima para ganhar status. Exato. A abordagem Clausewitz seria a vítima revidar fisicamente, o que pode escalar o problema. A abordagem Sun Tzu seria atacar a estratégia do bullying. E como? Construindo um círculo social mais forte, fazendo amizade com pessoas que o bully respeita, usando o humor para desarmar os ataques publicamente. O objetivo é minar a fonte de poder dele. O medo e o isolamento da vítima. Isso. Sem entrar no confronto direto que ele espera. É vencer mudando o jogo. Isso me muda completamente a perspectiva. Em vez de pensar em como vencer a luta, você pensa em como tornar a luta desnecessária. Precisamente. E a fonte também dá umas dicas práticas sobre como absorver essas ideias, comparando os dois livros. Da Guerra, de Clausewitz, é descrito como uma fonte de joias de insights. Mas é profundo, teórico e quase impossível de ler. São 700 páginas de um texto denso, complexo, que o autor nem conseguiu revisar antes de morrer. É um desafio. É um livro para acadêmicos, basicamente. Em grande parte, sim. Já A Arte da Guerra é descrito como um livro martelo. Livro martelo. É curto, umas 60 páginas, prático e direto. Mas a recomendação não é lê-lo como um manual de faça você mesmo. A sugestão é bem diferente. E qual é a abordagem? A ideia é tratá-lo como um livro de cabeceira. Lê e relê. A cada leitura, sublinhar as frases que te provocam, que acendem uma faísca. Pode ser uma ideia que você concorda, discorda. Ou que simplesmente te dá uma nova perspectiva sobre um problema que você está enfrentando. É usar o livro como um parceiro de diálogo para refletir sobre as suas próprias batalhas. E a fonte dá alguma dica sobre qual versão comprar? Porque esses clássicos costumam ter dezenas de traduções. Sim, e a dica é muito boa. Para uma primeira leitura, a recomendação é evitar traduções muito literais do chinês, que podem soar poéticas e abstratas demais, sabe? Difíceis de aplicar. Exato. O ideal é procurar uma versão que venha com uma boa introdução, que explique o contexto histórico da China daquela época. Entender o mundo do Sun Tzu ajuda a decifrar o que ele queria dizer. Depois de toda essa conversa, fica claro que a arte da guerra é muito menos sobre táticas militares e muito mais sobre a psicologia do conflito, né? Sem dúvida. É sobre a elegância de neutralizar um problema antes que ele vire uma briga feia. Sobre a sabedoria de preservar seus recursos e vencer da forma mais inteligente. É um livro sobre como gerenciar a inevitabilidade do conflito na vida humana. A grande questão que fica no ar, e que a própria fonte menciona, é a dimensão moral de tudo isso. Afinal, a base da estratégia de Sun Tzu é o engano. Certo. E isso nos deixa com uma pergunta para refletir. Qual seria? Num mundo que, pelo menos em teoria, valoriza tanto a transparência, a honestidade, a comunicação direta, qual é o lugar e quais são os limites éticos para o uso dessas estratégias indiretas? Vencer sem lutar é um ideal nobre. Mas e se o caminho para isso passar pela manipulação e pelo engano? Até que ponto os fins justificam esses meios?